Para falar desse mercado, ou desse universo, né, de super-heróis, nós temos que citar as duas empresas americanas, as duas editoras e estúdios de produção que respondem por quase que, vamos dizer assim, 90% desse universo que nós conhecemos bastante. Ainda existem algumas empresas independentes dos Estados Unidos, mas, a grosso modo, os maiores heróis que nós curtimos vêm dessas duas produtoras, que são a DC Comics, ou DC Comics em inglês, e a Marvel Comics. A DC Comics, ela que criou, né, que produz, que desenvolve o universo de personagens como o Superman, o Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Lanterna Verde, Liga da Justiça. E a Marvel Comics é o estúdio, a editora, que produz, né, o universo de personagens como Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk, Quarteto Fantástico, X-Men e vai por aí. Bom, só para citar um detalhe, a DC Comics é muito mais antiga, né, e praticamente o universo super-heróis foi desenvolvido e criado dentro da DC Comics. Porque o primeiro super-herói foi o Superman, que é o personagem da DC. O Superman começou numa revista chamada Action Comics. Foi a primeira revista onde aparece esse personagem, criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. E o personagem fez tanto sucesso, mas fez tanto sucesso, que essa editora passou a apostar em outros personagens. Um deles saiu numa revista chamada Detective Comics, do qual saiu o nome DC Comics, da própria editora, que seria o Batman. Que o Batman seria, na verdade, um herói diferente do Superman, porque não tem superpoderes, mas tem muitas habilidades e usa sua fortuna para desenvolver equipamento, essas coisas todas. Ele seria um vigilante mascarado, que é um outro conceito que foi incorporado nesse universo do herói. Enfim, a fórmula deu certo, e aí vários outros personagens foram surgindo, e de certa forma, durante um tempo, a DC Comics ela se achava, né, como, de certa forma, dona de uma patente, a patente super-heróis. Porque, como deu certo esse universo, outras editoras menores nos Estados Unidos começaram a lançar personagens também com superpoderes e uniformes, né, uniformizados, tudo. Um deles, que é o Capitão Marvel, aquele que grita Shazam e vira aquele personagem com uniforme todo vermelho, que aliás eu adorava também, sofreu o processo. Ele era de uma outra editora e a DC Comics, quando viu aquilo, entrou com um processo alegando que o personagem, na verdade, ele era, de certa forma, uma imitação do Superman. Mas isso acabou não compensando, apesar de o Capitão Marvel ter passado para a DC Comics e fazer parte desse grande universo DC Comics, né? Na verdade, esse conceito de desenho acabou se expandindo para outras empresas, das quais uma delas é a Marvel Comics. A Marvel, de certa forma, ela mudou o conceito do super-herói, tal qual era colocado pela DC Comics. Tanto que eu não nego aqui a minha preferência pela Marvel Comics, e vou dizer por quê. Antes que algum fã da DC se manifeste, eu vou dizer por que eu prefiro os personagens da Marvel. Além dos quadrinhos da Marvel terem muito mais movimento, enquadramentos diferentes, os desenhos eram mais elaborados, eu gostava da estrutura do desenho da Marvel, os personagens tinham uma psicologia, eles eram muito iguais a você. Diferente dos personagens da DC, que eram quase deuses, extremamente perfeitos, poderosos, né? Quase não tinham fraquezas humanas, os personagens da Marvel, eles eram diferentes, eles tinham emoções como nós. A Marvel conseguiu dar mais importância ao personagem em si do que ao herói. O Peter Parker era mais interessante para a gente do que o próprio Homem-Aranha. Você se identificava com o Parker. E quando ele colocava o uniforme do Aranha, a gente via que ele estava naquele uniforme com um monte de problema, com sentimentos, né? Com complexos, né? Típicos de quem tinha aqueles poderes, mas não era compreendido por causa disso. E assim aconteceu com outros personagens da Marvel. Graças
A Marvel chegou onde ela chegou graças ao Stan Lee, que foi o homem que concebeu a psicologia desses personagens, que deu a linha de criação, e é um grupo de artistas muito talentosos que estavam ao seu lado. Artistas como Jack Kirby, John Buscema, Steve Ditko e tantos outros, né, que contribuíram com um visual diferente. Os personagens tinham uniformes muito diferentes daqueles padronizados pela DC Comics. Então é nesse sentido que eu prefiro, até hoje prefiro os personagens da Marvel. É claro que a DC nos últimos anos, para acompanhar essa tendência que a Marvel criou do conflito dos personagens, ela também passou isso aos seus personagens. Tanto que o Superman de hoje é bem diferente do Superman quando ele começou. A DC, na minha opinião, ela tem preciosidades como o Batman. Dos 5 super-heróis que eu mais gosto, apenas um é da DC. Eu gosto do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, do Demolidor, gosto do Wolverine, do X-Men, que são 4 personagens, na minha opinião, fantásticos. E na sequência viria o Batman, né? Não estou citando esses 5 personagens necessariamente na ordem de preferência, mas citando que são 5 que eu mais gosto. Desses 5, apenas um é da DC Comics. Mas, claro, lógico que, como eu falei para vocês, eu também gosto da DC Comics no sentido de que ela deu sua contribuição, uma contribuição muito importante. Tivemos dentro da DC Comics também assim, lançamentos fantásticos, como Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, o Watchmen, do Alan Moore. Enfim, você que gosta de super-herói, né, por favor, deixe seus comentários. Vamos iniciar um debate aqui no nosso canal sobre isso, né, respeito sua opinião. Você que ama a DC, por favor, jogue seus argumentos, né, para que eu mude de ideia, para que eu seja mais apaixonado pela DC do que pela Marvel, que eu acho que vai ser muito difícil. Mas enfim, estamos aqui abertos a um debate. Né? Mande sua opinião, inscreva-se no nosso canal, assista o nosso vídeo. Nós temos vídeos de super-heróis, onde eu explico como construir personagens e super-heróis, né? E aguardo você nos nossos próximos vídeos.